Agora que o One Piece entrou em hiato e estamos nos aproximando da saga final, eu resolvi que era a hora apropriada para a gente fazer alguns vídeos comentando e analisando todo o arco de Wano, né? Que apesar de não ter sido concluído, ele está bem próximo disso e devido a toda a sua extensão, né? São mais de 140 capítulos até agora. Eu resolvi separar os vídeos em temas que serão lançados ao longo desse período de um mês aí. E para começar, eu queria falar sobre o vilão central do arco e um dos grandes destaques de Wano, que é o Kaido, né, o grande responsável por todo o sofrimento do país e analisar como ele veio a se tornar o maior vilão de One Piece até agora, né? Ele, assim como a maioria dos inimigos do Luffy, é um tirano que usurpou o trono de um país que antes era belo e próspero e agora o governa com mãos de ferro e transformou basicamente o Wano em sua própria fábrica de armas. E apesar disso não ser algo inovador na trama, né? O Kaido ele é a figura que melhor desempenha esse papel de autoritário, né? De um tirano mesmo. E isso se deve a diversos fatores. O primeiro e o mais óbvio, né, digamos assim, é o fato dele ser um Yonko. Então isso já deixa claro pra gente todo o nível do seu poder, porque a gente já sabia do que um Yonko era capaz, né, visto os atos do Barba Branca e da Big Mom. Então, assim, ele estava em um outro patamar. Isso já o torna extremamente amedrontador e perigoso, né? Eu só não digo que ele é o mais cruel, porque nós temos o sádico, que é o do Flamingo, né? Mas ele não é tão amedrontador como o Kaido. E isso é outro detalhe também, né? O próprio do Flamingo, que é um oponente formidável, um cara que deu bastante trabalho pro Luffy. Não passava de um mero capanga do Kaido, né? Então a gente já sabe que esse cara ali, ele tá assim, em níveis muito acima do que estávamos acostumados. Ele é de fato o mais perigoso oponente já enfrentado até agora na trama. E ah, isso já fica claro pra gente no primeiro embate entre ele e o Luffy, né? O Luffy, mesmo em um estado de fúria, atacou o Kaido com tudo, né? Tudo que ele tinha. E o máximo que ele conseguiu fazer foi deixar o Kaido sóbrio. O que é um negócio assim absurdo. O... E logo depois o Luffy é nocauteado com apenas um golpe. Cara, assim, a gente já viu o Luffy sendo derrotado outras vezes, né? Mas nunca de uma forma tão brutal e nunca de forma tão rápida, assim, cara. Um golpe pra nocautear o Luffy pós time skip e no Gear 4, sabe? É um nível de poder nunca antes visto. E esse primeiro embate deles é muito legal porque ele já demonstra um pouco do estilo de luta do Kaido e da sua personalidade, né? A gente vê que ele é um cara que adora beber, é um cara que tem plena confiança na sua força, então ele não liga para as pessoas ao seu redor, nada. Ele é um tanque, basicamente, um tanque monstruoso que recebe todos os ataques diretamente, assim, sem se importar em desviar, porque ele sabe que nada vai surtir efeito nele. E a gente vê isso também mais pra frente na batalha final, como ele realmente luta dessa maneira. Esse é o seu estilo bruto de luta. E outro fator interessante do Kaido que contribui para essa personificação tirânica dele, que é tão bem feita, é justamente porque nós acompanhamos o antes e depois de Wano de perto, assim. A gente vê o antes e depois da chegada do Kaido, né? Como era um país tão belo, próspero, e o Kaido ele dizimou, ele causou assim uma destruição muito grande
Agora o país passa por uma crise de fome, sabe, as fábricas elas destruíram todo o meio ambiente ali. É um negócio devastador o que o Kaido causa ali. E o ano não é que nem Alabasta, por exemplo, que não tinha ninguém forte o suficiente para enfrentar o Crocodile, assim, né? Eram só os soldados do reino e pronto. Não, aqui a gente tinha os Bainhas Vermelhas, a gente tinha o próprio Oden, né? Então, assim, o Kaido, ele mostra toda a sua força e determinação ao, ao conquistar um país que era forte, né? Não é como a maioria dos outros que eram recheados de meros figurantes ali, guerreiros, sabe? Não, aqui a gente tinha pessoas realmente poderosas protegendo o país, mas que mesmo assim não foram suficiente para impedir a fúria de Kaido, né? É um negócio bem interessante. E voltando ali sobre a questão do embate do Luffy e o Kaido e como ele é um tanque que recebe os ataques diretamente, eu acho curioso como o Oda desenvolveu a sua questão, o seu complexo de buscar por uma morte honrada, né? Isso é uma das grandes coisas que move o Kaido. Ele está constantemente em busca de uma morte digna, né? E indo para um lado até mais interpretativo, a gente pode ver que o Kaido ele possui uma melancolia que pode estar diretamente relacionada ao fato de que há 20 anos atrás, quando ele lutou contra o Oden, ele só venceu trapaceando, né? Foi uma vitória suja, uma vitória vergonhosa, porque ele provavelmente teria perdido para o Oden se não fosse pela interferência daquela bruxa lá, né? Que por meio segundo ali é, ela distraiu o Oden e isso acabou causando na sua derrota. É curioso ver isso, porque o Kaido ele tem uma certa culpa por isso, né, dentro dele. Porque ele poderia ter conquistado aquela vitória que ele tanto aguardava, né? Mas eu acho que naquele ponto da história talvez eles não estivessem realmente preparados para esse fato de que alguém poderia vencer ele. Então ele acabou agindo instintivamente e nocauteando o Oden, mesmo sabendo que aquilo era desonroso, né, de certa forma. E o mais fascinante ainda disso, que essa inclusive pode ser uma das suas motivações para tentar cometer suicídio, né? O fato que ele acredita que ele já deveria estar morto, no fundo, sabe? Pelo Oden ali. Então, essa busca constante por tentar se matar ali, achar formas de morrer, é porque ele realmente crê que ele já deveria estar morto, né? E acho fascinante como o Oda desenvolveu tão bem o personagem que a gente consegue entender ali mais pra frente o que ele está sentindo com apenas um olhar, sabe? Aquela hora em que o agente da Cip Zero ele interfere na luta e distrai o Luffy para que o Kaido vença, cara, a gente vê o olhar de espanto dele e entende toda aquela dor de 20 anos atrás sendo revivida, né? Ele tá sentindo tudo aquilo novamente e a gente entende todo o peso que aquilo significa para ele. É um negócio assim impressionante que eu nunca havia visto um vilão sendo trabalhado dessa forma em One Piece. E ainda falando em questão de desenvolvimento de vilão, o... quando a gente adentrou no Novo Mundo, o Oda ele passou a contar um pouco mais sobre o passado dos vilões, né? Algo que não era tão comum no pré-time skip. Então a gente vê o passado do Flamengo, da Big Mom
E o passado do Kaido era um momento muito aguardado, porque a gente vai tendo pequenas pistas durante todo o arco ali, e ainda tem questões sobre o Joy Boy, tem pontos muito importantes, como a relação dele com o Zebek. Então as pessoas estavam esperando muito por esse momento, pelo flashback do Kaido. E ele acontece, claro, mas não da forma que muitos esperavam. Mas eu, particularmente, gostei muito. Porque assim, ele é um flashback contido, ele é rápido, mas ele conta tudo que a gente precisava saber, sabe? E tudo isso sem atrapalhar o dinamismo da história. Eu acho que é um exemplo perfeito de como um flashback deveria ser inserido em uma história, né? Que a gente vê ali são poucos quadros que se passam ao longo de décadas e a gente consegue preencher todas as lacunas ali com conhecimentos prévios que a gente tem do personagem e com algumas deduções óbvias. E o Oda ele demonstra ali tudo que a gente precisava saber de forma bem contida e mesmo assim ela é completa, né? A gente sabe que ele vinha de um país pobre, que estava em constante guerra. A gente sabe que ele só entende a violência. É por isso que o Kaido ele tem esse desejo de banhar o mundo todo em uma grande guerra, assim, porque é a única coisa que ele conhece, sabe? É o tipo de mundo que ele viveu sempre. E para ele isso é a forma de visão dele do mundo que acabou sendo construída devido a toda a sua vivência. E fora aquela cena excelente que para mim é a minha favorita do passado do Kaido, que é quando a gente descobre que ele se deixava ser preso pela marinha para poder ter o que comer. Assim, então quando ele sentia uma fome, ele não tinha nada o que comer, ele vai lá, se entregava e depois fugia, sabe? E cara, tem tanto significado nesse pequeno quadro ali, nessa pequena cena, que diz tanto sobre o personagem, sobre como ele viveu, como também sobre o mundo de One Piece, que é um mundo caótico, é um mundo em que a política ela é corrupta, ela é suja, né? Existe uma grande, como eu posso dizer, diferença ali de classes, né? De desigualdade. Essa é a palavra certa para o mundo de One Piece. É um mundo extremamente desigual e como o governo mundial ele só protege aqueles que têm o dinheiro para pagar por essa proteção. Fora isso, todos os outros são excluídos e marginalizados, né? Então é curioso como até o próprio governo ali do Kaido tentou vender ele como uma arma para a marinha, né? Para conseguir receber algum tipo de dinheiro para sustentar seu pequeno vilarejo ali. E cara, é tudo muito. Os aspectos políticos disso são muito fortes. E se você não consegue fazer paralelos com o mundo real, cara, você tá lendo errado. Desculpa te dizer isso, tá? Mas você tá acompanhando 1000 capítulos de uma história em que você não está entendendo nada. É fato isso. E sobre essa questão do Kaido, dele tá como ele é basicamente um guerreiro quase perfeito assim, né? Digamos, ele tem uma força quase inalcançável, inabalável. E o Oda ele consegue fazer um paralelo muito interessante entre o Kaido e o Luffy, né? Porque ambos são pessoas que já tiveram muitas derrotas na sua vida e que aprenderam com elas, né? Eles foram evoluindo aos poucos, perdendo e aprendendo. E a gente vê, eu acho fascinante ver toda a experiência do Kaido nas suas atitudes, nas suas falas, né? E tudo isso deixa a luta ainda mais instigante, né? Tem certos momentos ali que o Kaido ele se empolga e ele age como um mentor pro próprio Luffy, né? De certa forma ali, porque ele vê todo o potencial do nosso protagonista
e ele quer forçar o Luffy a atingir o ápice do seu poder. Então, ele meio que ajuda o Luffy a se desenvolver, ele força até o limite, porque ele tá gostando daquilo e ele encontra no Luffy o mesmo sentimento que ele encontrou lá contra o Oden. É uma forma de meio que é, achar aquela morte honrada que ele tanto queria, mas também como compensar o, a vitória suja dele no passado. Então ele quer uma vitória honesta aqui ou uma perda honesta, né? Eu acho que é isso que torna a luta tão interessante de acompanhar. Fora todas as gamas de habilidades que o Kaido possui, né? E, cara, ele possui uma diversidade de poderes e uma maestria em todos eles que é impressionante. Ele domina tanto a sua Akuma no Mi quanto o Haki de como poucos conseguem dominar, né? Ele cobre todos essas habilidades e é impressionante realmente como ele consegue manipular diversos elementos, ar, fogo, raio. Ele tem uma gama de habilidades que é impressionante, é formidável. Ele realmente é o oponente mais poderoso já enfrentado pelos Chapéus de Palha. E a gente vê como ele enfrentou a Big Mom por 12 horas, ele enfrentou os Sete Bainhas, ele enfrentou toda a nova geração ali, enfrentou o Luffy 3 vezes no mano a mano, ele enfrentou o Yamato, que também é um monstro de poderoso, então, e mesmo assim ele tava de pé lá, sem parar, sem cansar, sem dar pra trás, sabe? É um negócio realmente de outro nível, outro patamar. E é isso, o Kaido ele é além de toda a questão física dele ser poderoso e tudo mais, ele é um verdadeiro tirano, cara. O que ele fez com o país de Wano é cruel, é monstruoso, sabe? Então, eu acho que a gente por ver, por entendermos todo o sofrimento daquele país, como eu disse, a gente acompanhou de perto, né? A gente não ficou como meros espectadores de longe. O Oda, ele faz questão de mostrar os Mugiwaras vendo toda esse sofrimento, tendo a ligação ali com os personagens, com o povo do país. A gente explora aos poucos cada território ali com calma para a gente realmente entender a dimensão da devastação que o Kaido causou e depois a gente volta para o passado para entender como ele surgiu lá, como o ano chegou nesse ponto, sabe? Então o ano é o país que a gente mais tem desenvolvimento da sua história e isso ajuda a engrandecer o próprio Kaido, né? Tipo, não engrandecer ele como uma figura heróica, nada disso, mas como vilão mesmo, estabelecendo ele como um grande vilão que causou dores inimagináveis para uma população inteira, né? E então essas são algumas questões que me fazem acreditar que o Kaido ele é realmente o melhor vilão de One Piece e o mais bem desenvolvido até agora. Ele deve ser superado no futuro aí pelo Barba Negra, né? Mas por enquanto para mim ele tá no top 1 ranking de vilões de One Piece. Beleza? E vão ter mais vídeos analisando personagens de Wano, analisando a história e que eu vou lançar ao longo desse mês pra gente matar um pouco da saudade de One Piece e relembrar algumas coisas que aconteceram, porque é realmente um arco muito extenso e algumas coisas podem acabar passando batidas, como eu devo deixar passar batida aqui nos vídeos, porque realmente é uma obra muito complexa para se analisar. Beleza, então? Diz aí qual é o seu vilão favorito de One Piece, se você concorda com a minha opinião, se você gosta do Kaido também, gosta dele como vilão, tá? Se você se, se enxerga no Kaido, pelo amor de Deus, sai daqui. e, e é isso. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal,
compartilhar o vídeo e até a próxima.